A concordância verbal do sujeito simples foi o tema da aula anterior. A professora Rose nos explicou a regra geral. A regra geral de concordância verbal diz que o verbo deve concordar com o sujeito em pessoa e número. Aprendemos casos particulares de concordância verbal. Algumas regras que norteiam os casos especiais de concordância verbal dizem respeito ao sujeito sendo expressado por expressões como a maioria, a maior parte, grande parte, que exigem verbo no singular. Se essas expressões estiverem acompanhadas de expressão no plural, o verbo pode ir também para o plural. Sabemos o que é a concordância ideológica. A concordância ideológica é aquela que se realiza no plano mental. Ou seja, nós construímos uma frase elaborando-a de forma que o sujeito possa incluir-se no processo dinamizado pelo verbo. Boa aula! O ônibus e o carro cruzaram a avenida. Cruzaram. Cruzou. O ônibus e o carro cruzaram a avenida. O carro e o ônibus cruzou a avenida. O ônibus e o carro cruzaram a avenida. Cruzaram a avenida. O carro e o ônibus cruzou a avenida. Cruzaram a avenida. Cruzaram. O ônibus, o carro cruzou a avenida. Cruzaram, não acho que é errado. Cruzaram a avenida. Ele cruzou a avenida. Cruzaram, plural. O ônibus e o carro cruzaram a avenida. O carro e o ônibus cruzaram a avenida. Cruzaram. Cruzaram a avenida. Cruzaram a avenida, né? O ônibus, o carro cruzou a avenida e o ônibus. Aí todos os dois foram cruzados. Olá! O assunto da aula de hoje já pôde ser observado pela enquete que nós fizemos para observar a questão da concordância verbal. Nós vamos dar continuidade ao tema da aula anterior para explicar hoje também sobre concordância verbal, mas com sujeito composto. Nós vimos na última aula concordância verbal ou como fazer a concordância verbal com o sujeito simples. Hoje nós vamos tratar do sujeito composto, além dos casos especiais de concordância verbal. Vocês devem se lembrar que a pergunta feita na enquete que contextualizou a nossa aula dizia assim: o ônibus e o carro cruzou a avenida ao mesmo tempo ou o ônibus e o carro cruzaram a avenida ao mesmo tempo? Porque nós temos uma frase aí composta ou organizada com um sujeito composto. Quem cruzaram o ônibus e o carro? Sujeito formado por dois núcleos, ônibus e carro, portanto, sujeito composto. O que é que nós devemos fazer quando nós organizarmos uma frase com sujeito composto? A primeira coisa que devemos observar é a posição desse sujeito em relação ao verbo. Vamos à lousa para observar como é que isso acontece. Vejam, o professor e o aluno devem interagir sempre. Para a concordância verbal, interessa-nos saber que tipo de sujeito nós temos aqui. Quem devem? O professor e o aluno. Nós temos, portanto, aqui um sujeito apresentando dois núcleos, temos um sujeito composto. Ora, o sujeito composto pede o verbo no plural. Sobre essa questão, é preciso, então, lembrar que a posição do sujeito em relação ao verbo é bastante importante. Quando o sujeito composto estiver anteposto ao verbo, ou seja, estiver colocado antes do verbo, é evidente que o verbo deverá ir para o plural. Portanto, o ônibus e o carro cruzaram a avenida. Esta é a frase correta. Observem que o sujeito composto está colocado antes do verbo.
Se o sujeito composto estiver posicionado depois do verbo, nós temos duas concordâncias permitidas. Vamos ver aqui neste outro exemplo. Chegaram Eduardo e sua esposa. Observe ainda para confrontar este outro exemplo aqui. Chegou Eduardo e sua esposa. Primeiro é preciso observar que nós temos aqui dois períodos apresentando sujeitos compostos. Porque nós perguntamos ao verbo quem chegaram ou quem chegou. Eduardo e sua esposa. Núcleo Eduardo, núcleo esposa. Da mesma forma, o exemplo seguinte, chegou Eduardo e sua esposa. Em ambas as orações, nós temos aqui um sujeito composto. No entanto, é preciso observar que a posição do sujeito composto, nesses dois exemplos que nós estamos apresentando, estão colocados depois do verbo. Quando o sujeito composto é colocado depois do verbo, ou seja, é posposto ao verbo, nós podemos admitir duas concordâncias. Ou o verbo fica no plural, ou o verbo vai para o singular. Diferente do primeiro exemplo que nós mostramos, o professor e o aluno devem. Por que o verbo no plural? Porque o sujeito composto está anteposto ao verbo, ou seja, está colocado antes do verbo. Agora nós vamos ver um outro caso de concordância verbal que vai tratar do sujeito composto constituído de pessoas gramaticais diferentes. Nós vamos ao vídeo para explicar melhor como é que isto acontece. Vamos lá. Havendo primeira pessoa, o verbo vai para o plural, fica no plural. Vamos a um exemplo. Tu e eu igual a nós. Não esquecer que nós temos aqui um sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes. Tu, segunda pessoa, eu, primeira pessoa. Como isso fica na organização da frase? Tu e eu vamos ao teatro. Observar que o verbo foi colocado na primeira pessoa do plural. Sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes, havendo a primeira pessoa, exige verbo no plural. Sobre esta colocação aqui, eu gostaria de fazer um parênteses. Nós temos uma tendência de colocar sempre a primeira pessoa em primeiro plano. Eu e tu, vamos. Eu e ele, eu e ela, vamos. Eu gostaria de sugerir a vocês que invertessem esta questão. Não é uma regra, não é uma exigência da gramática, mas é o que nós chamamos de plural da modéstia. É uma colocação que permite ou demonstrar que o falante é elegante na sua forma de se expressar, colocando-se numa posição de segundo plano. Certo? Vamos continuar com essa regra e ver mais um exemplo. Vamos lá. Vejam, ele e eu, também nós vamos ter a primeira pessoa do plural. Ele e eu vamos ao teatro. Observem aqui o plural de modéstia, ó, eu colocado em segundo plano. Agora nós vamos ver mais uma regra, mais um caso especial de concordância verbal, também para falar sobre sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes. Não havendo a primeira pessoa. Até agora, nós vimos esta regra com a inclusão da primeira pessoa. Vamos ver como é que fica quando a primeira pessoa não aparece na frase. Tu mais ele, nós podemos levar indistintamente o verbo para a segunda pessoa do plural ou para a terceira pessoa do plural. Veja um exemplo. Tu e ele desejam algo. Desejam, verbo que está na terceira pessoa do plural. Poderíamos dizer também, tu e ele desejais algo,
Mas desejais, ou seja, verbo na segunda pessoa do plural, nós não usamos normalmente. Então, omitimos este exemplo. Agora nós vamos ver uma outra regra de concordância especial, tratando também de um caso especial, que é quando os elementos do sujeito estão ligados por ou. Vamos ver que nós podemos fazer aí também dois tipos de concordância. Observem aqui na lousa. Elementos do sujeito ligados por ou. Primeiro caso, havendo a ideia de exclusão, o verbo vai para o singular. Como que é isso? Vamos ver. Pedro ou Paulo se casará com Lúcia hoje. Primeira coisa a observar, núcleos do sujeito. Qual é o sujeito aqui? Pedro ou Paulo. Núcleos do sujeito ligados por ou. Havendo ideia de exclusão, o verbo fica no singular. É evidente que somente Pedro ou só o Paulo é que se casará com a Lúcia hoje. A ideia é de exclusão de um dos núcleos do sujeito. Portanto, o verbo fica no singular. Mas havendo ideia de adição, de soma, nós vamos usar o verbo no plural. Vamos lá ao outro exemplo. Música ou dança agradam-me bastante. Vejam primeiro que nós temos aqui um sujeito composto em que os núcleos são ligados por ou. Observem aqui o verbo no plural. Por quê? Porque neste exemplo nós não temos uma ideia de exclusão de um dos núcleos, mas de adição. Ou seja, tanto a música quanto a dança me agradam muito. Então, havendo ideia de exclusão de um dos núcleos, o verbo fica no singular. Havendo ideia de adição, o verbo vai para o plural. Outra regra de concordância verbal vai tratar do sujeito representado pela expressão um e outro. Quando o sujeito for representado pela expressão um e outro, o que acontece com o verbo? O verbo tanto pode ficar no singular, quanto pode ir para o plural. Vamos ver um exemplo aqui no vídeo. Um e outro calou-se, mas eu poderia dizer também um e outro calaram-se, indiferentemente. Como vocês podem observar, aqui, nesta concordância, nós não vamos errar jamais. Porque tanto podemos empregar o verbo no singular, quanto podemos empregá-lo no plural. A regra seguinte de concordância verbal vai tratar daquela questão quando os núcleos do sujeito forem ligados por com. Neste caso, o verbo é empregado obrigatoriamente no plural. Isto fica mais claro no exemplo. Vamos ver. O professor com os alunos ouviram atentos a palestra. Observar que aqui nós temos sujeito composto. Temos dois núcleos ligados por com. Neste caso, o verbo vai para o plural. A regra seguinte de concordância verbal vai tratar também de núcleos do sujeito ligados pelas expressões tanto como, não só, mas também. Vamos ver isso também de uma forma mais esclarecedora no exemplo aqui no vídeo. Vamos lá. Tanto Paulo como João sonham com uma vida melhor. Observem vocês que tanto como são as expressões que ligam Paulo e João, os núcleos do sujeito. Então, núcleos do sujeito ligados por estas expressões exigem verbo no plural. Agora, a regra seguinte de concordância verbal vai falar a respeito daquele caso em que o sujeito é resumido pelas palavras tudo, nada, ninguém, cada um, cada qual e assim por diante.
Nós estamos falando ainda de sujeito composto quando resumidos por essas expressões. Vejam como é que fica o verbo nesse sentido. Sujeitos resumidos por nada, ninguém, cada um, cada qual e outras expressões similares. Vejam o exemplo. Bailes, festas, passeios, nada o alegrava. Vamos observar aqui que temos núcleos do sujeito, mais de um núcleo, resumidos pelo pronome nada. O que aconteceu com o verbo? O verbo fica no singular obrigatoriamente. Sempre que tivermos sujeito composto, resumidos pelas expressões tudo, nada, ninguém, essas expressões levam o verbo para o singular. Agora nós vamos a um caso de concordância especial bastante interessante, bastante importante para definir a marca, para imprimir à língua culta a sua marca mais importante, porque este caso de concordância é bastante comum ser desrespeitado. E nós entendemos que o falante da língua culta tem a obrigação de empregar esses verbos adequadamente. Nós vamos agora falar sobre a concordância dos verbos apassivados pelo pronome ser. Vamos ver como é que isto acontece. Observem, sempre que tivermos verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais o pronome ser, o que acontece? Vejam um exemplo. Esse verbo vai concordar com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Vamos ver isso numa frase. Vendem-se automóveis. Nós já vimos este caso, esta concordância, numa outra aula anterior. Mas por considerarmos muito importante, é que nós reforçamos esta questão nesta aula. Vejam vocês, vendem-se automóveis. Por que o verbo vender aqui vai para o plural? Porque o sujeito desta oração é a palavra automóveis. Automóveis está no plural, portanto o verbo tem de ir para o plural. Como eu posso saber se esse automóvel, se essa palavra é realmente o sujeito? É fácil só invertermos ou organizarmos esta frase de uma outra maneira. Vejam, automóveis são vendidos. Eu pergunto, o que é que são vendidos? Automóveis. Se automóveis está no plural, eu preciso empregar o verbo no plural para concordar com o sujeito. Esta regra, ela não é levada muito em conta ou não se percebe bem o seu uso e nós podemos observar aí diariamente nos jornais esta regra sendo desrespeitada. Vende-se automóveis. Não, vende-se automóveis equivale a usar um sujeito no plural e o verbo no singular, o que é absolutamente equivocado. Nós temos, por exemplo, reforma-se roupas ou reformam-se roupas. Roupas são reformadas, portanto, reformam-se roupas. Conserta-se geladeiras ou consertam-se geladeiras. Se eu posso dizer geladeiras são consertadas, é porque eu devo dizer consertam-se geladeiras. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
vamos retomar o assunto sobre o qual nós estávamos falando antes do intervalo, a concordância verbal, e vamos chamar o depoimento de uma professora de língua portuguesa, por quem, aliás, eu tenho um grande respeito. A professora Marta Moraes da Costa é professora de língua portuguesa da Universidade Católica do Paraná. Eu a convidei para enriquecer a aula de língua portuguesa hoje, porque, entre outras tarefas, a professora Marta se dedica também a corrigir redações dos vestibulandos da Universidade Católica. E ela nos vai falar a respeito da concordância verbal e da importância que ela tem para o texto. Vamos ouvi-la. Olá, professora Rose. Olha, a importância da concordância verbal nós consideramos assim muito relevante. Por quê? Indica que o candidato ao vestibular possui um controle sobre a frase. Ele sabe relacionar, por exemplo, o sujeito com o predicado e fazendo uma ligação apropriada. É muito frequente o vestibulando escrever textos de redação em que ele vai incluindo no período uma série de verbos, palavras, conjunções, estende muito o período e perde esse controle. Eu vou te dar um exemplo muito simples. O hábito de ler, discutir, de analisar e questionar devem se tornar fatos constantes no cotidiano de cada pessoa. Observe como a inclusão de vários verbos depois da palavra hábito fazem com que ele imagine que o sujeito seja plural, quando na verdade é uma sequência de verbos. Um outro erro muito frequente é quando ele mistura pessoas verbais. Ele começa o texto na terceira pessoa ou na primeira pessoa do singular e lá no meio do seu texto ele passa para a primeira do plural sem nenhum aviso, sem nenhuma passagem muito clara. Dou mais um exemplo. Se revolte com o que nos fazem ver e ouvir na televisão. Essa colocação do pronome, essa mistura de terceira pessoa com primeira do plural, isso acontece com muita frequência. É evidente que esses erros de concordância são muito graves, indicam que não há um domínio dessa língua culta e nós não deixamos passar. É um erro daqueles muito graves. É evidente que a concordância verbal tem, portanto, a maior importância quando nós falamos de língua culta. Obrigada, professora Marta, e até a próxima. Antes de nós concluirmos os casos especiais de concordância verbal, eu acho interessante nós falarmos sobre aquela frase sobre a qual a professora Marta falou em seu depoimento. O narrador daquele texto se expressou da seguinte maneira: o hábito de ler, discutir e analisar o dicionário devem se tornar fatos constantes. Observar que a professora Marta nos chamou a atenção sobre o perder o controle sobre a frase. O que quer dizer perder o controle sobre a frase? Quando o narrador colocou o verbo no plural, quando deveria colocá-lo no singular, ele perdeu o controle quando começou a fazer estas enumerações aqui. Ler, discutir, analisar, levou-o a raciocínio equivocado de perder-se em relação ao núcleo do sujeito. Observar que o núcleo do sujeito aqui é hábito. O hábito deve se tornar fato constante. Então, quando o narrador deste texto começou a fazer diversas enumerações, o que aconteceu? Ele perdeu o controle sobre a própria escrita, levando-o a fazer uma concordância equivocada. Então, não esquecer de que o verbo deve concordar com o sujeito. Núcleo no singular, o verbo no singular. Agora, então, nós vamos continuar com os casos especiais de concordância verbal para falar sobre a concordância do verbo ser e do verbo haver. Com relação ao verbo ser, nós vamos observar que ele
quando indicar distância e horas, ele deve concordar com o número de horas e com a distância estipulada. Vamos ver como é que isso fica num exemplo. Observem. É 1 hora. São 10 horas. Observe que o verbo ser, aqui nestes dois exemplos, está sendo empregado no sentido de tempo, na indicação de tempo. Portanto, ele vai concordar com o número de horas. 1 hora, pede verbo no singular, portanto é 1 hora. São 10 horas, 10 pede verbo no plural, portanto são 10 horas. Na indicação de distância, vejam aqui, daqui a estância é 1 quilômetro. O verbo ser concordando com o numeral aqui à frente, 1, que indica singularidade. E daqui ao centro são 5 quilômetros. 5, numeral que exige verbo no plural. O verbo ser ainda apresenta outras concordâncias mais específicas, mas estas vocês podem com certeza estudar sozinhas. Nós vamos ver ainda a questão do verbo haver, que é também um verbo que se costuma empregar de forma inadequada. Primeiro é preciso lembrar que o verbo haver é impessoal sempre que for empregado no sentido de existir, de acontecer ou na indicação de tempo. E quando ele for impessoal, ele não se conjuga. Em outras palavras, sendo impessoal, este verbo será empregado sempre no singular. Vamos ver isto num exemplo. Observe, havia muitas pessoas na sala. Por que não podemos dizer haviam no plural? Porque o verbo haver, neste caso, é impessoal. Como nós sabemos que ele é impessoal? Porque ele pode aqui substituir ou ser substituído pelo verbo existir. Vamos ver como é que podemos fazer isso. Existiam muitas pessoas na sala. Podemos dizer assim? Podemos. Se eu posso substituir o verbo haver pelo verbo existir, é porque o haver é impessoal. Muito cuidado, é o verbo haver que é impessoal e não o existir. Se eu quiser empregar o existir no lugar do haver, é evidente que o verbo existir iria para o plural. Existiam muitas pessoas na sala. Substituindo o existir pelo haver, este fica no singular. Havia muitas pessoas na sala. Da mesma forma que haverá soluções para todos esses problemas. E não haverão soluções. Por que não posso colocar o verbo no plural? Porque haver aqui é impessoal. Como eu sei que é impessoal? Porque eu também posso substituir este verbo pelo verbo existir. Existirão soluções para todos esses problemas. Faz sentido? Faz. Então, o verbo haver é impessoal. Sendo impessoal, ele não pode ser flexionado. Agora, nós vamos para os casos finais de concordância verbal. Vamos falar sobre a concordância dos verbos fazer, dar, soar e bater. O verbo fazer é impessoal quando indicar tempo. O que isso significa? Se ele é impessoal quando indicar tempo, ele não pode ir para o plural nesta circunstância. Veja o exemplo aqui. Faz 10 anos que não o vejo. E não usar o verbo no plural, fazem 10 anos. Este é um erro que muita gente comete. Usá-lo sempre no singular quando ele estiver indicando o tempo. Faz 5 anos, faz 10 anos e assim por diante. Também quando indicar, digamos, temperatura, é o caso de faz dias quentes por aqui. E não fazem dias quentes. Será sempre impessoal o verbo fazer quando indicar tempo. Por esta razão, ele vai ser sempre empregado no singular. Já os verbos dar, soar
e bater, eles vão concordar com o número de horas. Vejam vocês, deram 10 horas no relógio da torre. Soou 1 hora. Ou ainda, bateram 3 horas no relógio da central. Observar que nós estamos usando o verbo dar, soar e bater para indicar horas. Nessas circunstâncias, esses verbos vão concordar com o número de horas. É importante que vocês observem que se na frase houver um sujeito, é evidente que esses verbos vão concordar com o sujeito. É o caso, por exemplo, de dizer: o relógio bateu 5 horas. Por que não bateram? Porque nesta frase nós vamos ter sujeito, o relógio. O relógio está no singular. Portanto, o verbo, nesse caso, também irá para o singular. Diferente de bateram 3 horas no relógio. No relógio da central já não é sujeito da oração, mas sim um adjunto adverbial de lugar. É importante, para concluirmos a questão da concordância verbal, que as regras não existem necessariamente para serem decoradas. Não é esse o propósito da língua portuguesa. Como é que nós assimilamos essas regras? Nós as assimilamos, sobretudo, pelo exercício da fala, pelo exercício da escrita, mas principalmente pela leitura. E é mais uma vez que nós recomendamos a vocês a prática de ler, porque é ela que nos faz assimilar todas essas questões mais elaboradas da língua culta. Mas nós vamos agora às nossas dicas de estudo da aula de hoje. As dicas de estudo da aula de hoje recomendam, mais uma vez, os exercícios que vocês têm no livro-texto para fixar algumas dessas regras. Não se esquecendo daquela recomendação que fizemos, no sentido de as assimilarmos através da leitura. Façam os exercícios procurando entender que outras regras também vão aparecer dentro da nossa gramática. Nós apenas abordamos as que consideramos mais importantes. Até a próxima aula, um abraço a todos vocês e até lá! A professora Rose nos falou hoje sobre concordância verbal, sujeito composto e casos especiais. Sobre esse aspecto, é importante observar que o sujeito composto, anteposto ao verbo, exige verbo no plural. Sujeito composto, posposto ao verbo, permite que o verbo fique no singular ou no plural. Aprendemos como fazer a concordância do sujeito composto constituído de pessoas gramaticais diferentes. Sobre os casos especiais, nós vamos eleger a concordância do verbo haver e do verbo fazer. É importante lembrar que o verbo fazer será impessoal, portanto não terá plural, sempre que puder ser empregado no sentido de existir. E o verbo fazer também será impessoal quando for empregado no sentido de tempo. Portanto, será sempre empregado também no singular. Até a aula que vem.